Bem-vindos, mais um episódio Quem se conhece cresce. Aqui ó, vai lá no YouTube, só escrever assim ó, Quem se conhece cresce. Já se inscreve, né? Manda aí pro seu cunhado, pra sua sogra, pra sua esposa, pro seu marido, pros filhos. Temos episódios maravilhosos, inclusive o de hoje. Pra você que quer abrir a sua mentalidade, ser uma pessoa disruptiva, né? Entender como funciona aí pra você escalar produtos e ter uma mentalidade aí de riqueza, mentalidade de ajudar não só o lugar onde você mora, a comunidade, mas a sociedade. Tá comigo aqui hoje meu amigo Genival, da Inspecto Agri. A gente se conhece, acho que tem o quê? Uns 3 anos, né? 3 anos. Foi 22, né? 22, 3 anos. Foi 22. E aí, Léo, como é que estão? Prazer, de novo. 100%, novamente. É baiano, né? Baiano, oxente. Satisfação voltar aqui. É Barreiras? Eu morei em Luiz Eduardo, fica próximo de Barreiro, mas eu nasci no sertão da Bahia, né? Aonde? Baixa Grande. Ah, é Baixa Fica ali Grande. 200 km de Feira de Santana, próximo de Salvador já. Ah, tá. Mas é sertão da Bahia, onde raramente chove, né? Eu costumo falar. É verdade, era sertão mesmo. Eu saí de lá muito cedo por isso, né? Falei, poxa, aqui não dá pra seguir. E, então, baiano, original e... Acho que não lembro se eu te perguntei isso. Mas você saiu de lá, das dificuldades, mas assim, ó, é porque eu nunca fui lá ou não vi ainda essa realidade. Mas aqui, tem a dificuldade de comida, de água, como que era lá, Genival? Até pra gente, para as pessoas verem onde você tá hoje, mas a jornada, né? Que às vezes as pessoas tem aquela frase, a pessoa fala assim, agora quer andar na janela aqui do meu lado, né? Mas lá atrás, ninguém passou o que eu passei, né? Mas tinha dificuldade de água, de comida? Com certeza. Quando você fala Nordeste, ali aquela região, sertão da Bahia, região da Caatinga, na verdade, naquela época lá, eu tenho 34 anos, né? Então eu saí da Bahia, eu tinha 13 anos, 14 anos de idade, né? Muito cedo, fui morar com uma tia no Mato Grosso. O problema lá que eu visualizava era principalmente chuva, né? Então chovia 2 vezes por ano. A gente chama né, no inverno, né? E na época de plantar melancia, né? Chama de trovoada, né? Inverno e trovoada, os baianos falam. Então essas são as duas épocas que realmente chovia na época, né? Hoje já tá até mais... a chuva já até tá com mais frequência lá. Aí, cara, era o quê? Bolsa Família. Certo. Na época. Uhum. E quando chovia, a gente plantava. O quê? Aipim, mandioca para fazer a farinha e fazer o beiju. Aí plantava o feijão. Não era uma safra igual a gente olha só aí hoje. Era o feijão para a gente sobreviver. É isso que eu ia perguntar. Plantava o suficiente para a gente consumir durante o período até chover novamente e plantar. Então, feijão de corda que a gente fala, né? Milho, batata doce. E aí o que sobrava ali a gente acabava vendendo também na feira. Eu até contei no podcast, né, anterior, que a gente participava da feira no sábado lá e vendia, né, o que sobrava ali. E aí vendia e comprava o que a gente não produzia. Mas, cara, era sofrido, cara, assim, muito sofrido. Quando demorava muito para chover, aí faltava água, né? Aí tinha que puxar água de longe, cara, e era uma loucura. E era aquele esquema mesmo, balde, aquelas latas, era aquele na mão, no jumento. Aí teve uma época que a gente teve uma safra muito boa, meu pai plantou bastante feijão, e aí conseguiu vender algumas sacas, e aí comprou uma carroça e uma mula. Eu postei recentemente uma foto no Facebook sobre isso. E a gente aí comprou como se fosse uma lata, só que grande. Tá. 50 litros. Colocava em cima da carrocinha e puxava. Então a gente tava bem na fita em relação à comunidade ali, mas o tradicional mesmo era na cabeça mesmo. Sim. Balde e carregava. E de longe, cara, muito longe. E aí Bolsa Família ou produzir alguma coisa para sobreviver. Para sobreviver. E sol quente. E era assim, a gente não passou fome, mas era bem no limite. E só necessário, sabe? Só necessário ali para... Não passou fome, mas não tinha também fartura. Não tinha fartura. Não passou fome, mas não tinha mistura. Não tinha mistura. Tá entendendo? E meu pai sempre ligado, assim,
Nessa época, ele vendia quebra-queixo, não sei se você Sei. conhece, é um doce Sei. bem comum lá. Aham. Ele fabricava lá, né, comprava coco, açúcar, o que precisava e saía para vender naquela região ali de João Dourado, não sei se você conhece ali. Uhum. E saía para vender, é longe. Aí vendia e voltava, que às vezes não vendia. Ia, sabe, e a gente sempre olhando o espírito dele de querer resolver as coisas, de vender, de não desistir, né? Então essa persistência eu carrego ainda Que comigo até massa. hoje. Era quantos irmãos você são? Hoje a gente tem 4 irmãos, 2 irmãs. Aham. Era 5 irmãos, né? Um Aham. faleceu bem Aham. pequeno. Então a casa cheia, né? Meu pai tinha uma responsabilidade, uma baita de uma responsabilidade. Então exigia muito esforço, né, para não faltar o alimento ali. Então a gente trabalhava ao sábado, nessa feira a gente vendia o que sobrava ali, e também eu vendia picolé, eu contei, né? Eu vendia picolé e carregava a feira do pessoal que comprava as Sim, terrinhas ali, sim. né? Tinha aqueles carrinhos ali. Isso, aí ganhava um dinheirinho ali que ajudava a comprar Sim. algumas coisas e também para ter a moedinha da escola, né? Então a gente sempre correndo atrás, cara. Mas foi sofrido. Falei, poxa, tem que dar um jeito na minha vida. Acabei saindo de lá para Mas aí você estudava? Tinha aquelas estudava, cara, e escolinhas. era, olha, 4 quilômetros, né? 3 quilômetros e meio ali, 3,7 da nossa casa, que era um sítio, até a escola, né? Caminhando. Caminhando. E olha a loucura, meu pai tinha esse sítio, né? E a gente tinha que cuidar, né? Enfim, buscar essa água que era muito longe, enfim, fazer o serviço de capinar, que a gente fala. E era muita coisa pra gente fazer e terminava tudo ali 11h30, meio-dia, tinha que todo mundo tomar banho, rápido ali, se arrumar para ir para a escola. E aí tinha um carro que passava ali, que ele vinha da cidade e passava ali. Quando ele voltava para a cidade, a gente tinha que pegar essa carona. E nem sempre dava certo. Então, era uma carreira, meu amigo, que você não faz ideia. E aí, às vezes, a gente perdia. E aí, a pé mesmo, para a escola. Todos a pé e voltava. Em cima da hora, né, no sol quente, mas estudando, né? Então, eu saí de lá, eu estava na 8ª série. Aí concluí o ensino médio, que eu não terminei lá. Concluí no Mato No Grosso. Mato Grosso. Que E, cidade que você foi no Mato Grosso? fui para Tangará da Serra. Tangará, ô. Nova Olímpia primeiro. Sim. Trabalhei numa usina lá, na época, Itamaraty. usina Itamaraty. Agora é o Exatamente. Isa. Isso. Já atendi eles já. Olha aí. O pessoal maravilhoso. Não, 100%. Agora eles mudaram, é o ISA. É o Isa. Agora é o Isa. E aí era Nova Olímpia e depois que eu mudei para Tangará. Pra Tangará. Aí comecei a fazer faculdade lá na época. Estudava à noite. É outra história também. Foi onde começou, né? Porque que aí a gente vai chegar onde. Que é o nosso objetivo daqui, né? Quem se conhece, cresce. E aí você teve algumas lições, mesmo na dificuldade, e pelo pai, né? Pela família ali, de você querer mais, né? E aí hoje você mora aqui em Goiânia, né? Eu já sei, mas você tem uma rotina de conhecer várias pessoas no Brasil, uma rotina de fazer a diferença em empresas nacionais, multinacionais, com o seu negócio. E é um menino lá do sertão da Bahia que passava dificuldade. É uma jornada, né? Aí, o que era interessante agora, né? Que a gente já pula, mas depois a gente vai pro meio, né? Hoje, para quem está assistindo, explica o que é a Inspecto Agri. Que era uma startup, né? Agora não é mais, né? Hã? Todo negócio que começa é uma startup, né? Então só explica. O que é o seu negócio hoje? Foi de propósito para a pessoa saber assim, pô, quem que é esse cara? Pô, quem que ele é hoje? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas ficam vitimizando demais. Até postei uma frase hoje falando assim, o seu passado, as pessoas que te fizeram mal, pode ser pai, mãe, amigo, no passado, te machucou, fez alguma coisa ruim, ou falou alguma coisa ruim que ficou lá na sua cabeça. Mas isso não te define hoje. Isso não pode te definir. Você pode, inclusive, lembrar de alguma coisa e sofrer ou ficar feliz, tudo bem. Mas isso não te define. Aí a gente tem que reprogramar, né? Você já fez isso rápido. Mentalidade, né? Mentalidade. Hoje o Genival faz o quê? A empresa faz o quê? Boa. Eu faço muito hoje o que eu gosto. Então, eu consegui chegar nesse nível. Então, Que maravilha. por onde eu passei? Eu comecei assim, olha, nasci na roça, sujando a botina, é diferente, né? Então, tá no meu DNA, né? Agronegócio. Quando eu mudei para o Mato Grosso, eu trabalhei na usina, usina Itamaraty. Uhum. Eles produzem Etanol e açúcar. isso, e energia. E energia Através agora. do bagaço da cana, né? Então, agronegócio, de certa forma. E depois caí dentro exatamente em operações de soja, milho, algodão e sorgo, né?
e nesse período CLT, mas sempre aprendendo. E uma coisa que fez assim mudar a rota totalmente foi eu entender que assumir o papel de dono, cara, muda totalmente. Quando você se entrega ao projeto, se propõe a resolver um problema da sociedade, seja CLT ou dono do seu negócio, as coisas acontecem. Quando eu entendi isso, aí o jogo mudou. Então, essas crenças, né, limitantes do passado, tudo isso eu não deixei influenciar, cara, no Genival que eu queria me tornar. Então, fui trabalhando nisso daí, sertão da Bahia, onde raramente chove. Eu vi que não tinha futuro, não tinha como estudar, não tinha como abrir uma empresa para fazer o quê, né? Imagina lá. Então, eu acabei indo para lá e aprendendo muito, né? Então, saí de lá, que eu vendia picolé na época, carregava feirinha com carrinho de mão. Fui para o Mato Grosso, trabalhei nessa usina de açúcar, energia e álcool, aprendi. Fiz uma carreira, né? Cheguei à função de executivo, inclusive. Que legal. E participei, né, de todo o processo de estruturação de empresa, como, de fato, eu falei agora há pouco, resolver um problema, mas de fato era isso, era entender uma dor, né, que, já falando de startup, é assim que se faz. Uhum. Você entende uma dor e a partir daí você se propõe a resolver. Comecei a construir isso lá em 2010, né, na usina Itamaraty. Tive a honra de trabalhar com um amigo, Alexandre, né, engenheiro mecânico. O cara me ajudou muito. Legal. Aprendi muito com ele e deu muita oportunidade. Ele saiu da usina Itamaraty, veio para Mineiros, trabalhar na Odebrecht na época. Sei. E aí ele me puxou, eu vim junto e foi por isso que eu consegui fazer o que eu fiz. Só para você entender o jogo. Aí aprendi na Odebrecht também e saí da Odebrecht e fui para uma empresa prestadora de serviço que estava dentro da Odebrecht, terceirizada. Ajudei a fundar essa empresa, toda a parte burocrática. Cara, cresceu, faturou, e aí eu saí e fui para a Kuma, que foi vendida para a Biro Veritas, né? Uma multinacional. Aí foi aonde que eu vi o jogo, né? Esse cara saiu de 15 milhões ali, na época 18 milhões, e aí no último ano que eu estava na liderança comercial, ele estava faturando 65 milhões. E aí veio a BV e comprou. Eu falei, por que esse cara comprou essa empresa? Isso. Por que vale essa grana? Isso. Aí eu falei, não. Era aí esse, eu ia te falar disso, desse número. Lá de onde você veio, você não tinha nem dinheiro, acho que você nem pegava nota de dinheiro direito, você nem via dinheiro. E hoje a gente faz várias conversas, várias reuniões, e é milhões. Aí você fala, esse aqui foi 15 milhões, esse aqui 78 milhões, não sei o quê. Aí eu falei, cara, que legal, né? O Genival saiu de um lugar que era, assim, improvável, né? Mas você não se abateu e foi criando, e hoje você senta nas mesas falando de milhões, né? Que é o que você chegou. Sem ofertar, você já foi. E aí, falando da Inspecto, que a gente acabou fazendo, né? Agronegócio crescendo, 30% do PIB. Pegou o valor do cara, pô, como que ele faz isso, né? De X milhões para... E melhor, cara. Porque, cara, faturamento, o dono, ele tá ganhando ali, é como se fosse um salário, porque, todo mês você depende de um faturamento para você trazer dinheiro para o seu bolso, né? É um pagamento, você dá o seu tempo e recebe em troca algum valor. Mas o jogo não é mais esse, né, cara? O jogo é equity. É você vender o negócio e colocar dinheiro no bolso, e você sair dessa dependência do faturamento mês, que era um jogo bacana e ainda é, né, para quem está no começo, para você vender a máquina de fazer dinheiro. É mais ou menos assim, você faz uma projeção do dia 1 até 5 anos ou 10 para frente. Ele está explicando o que é equity, tá, gente? Para vocês que traz o dinheiro. É um Shark Tank aqui, ó. No Quem Se Conhece Cresce. É verdade, ó. Então, o que é o equity? Você pega o que tem hoje, projeção de alguns anos, 5 anos, 10 anos. Exatamente. E aí traz para o valor presente. Você está antecipando. Mas a partir de que número? A partir do que você já fez, do seu histórico de cliente, quantidade de clientes, recorrência e a capacidade que o seu negócio tem de fazer dinheiro. Então, a capacidade que você tem de fazer dinheiro em X tempo, dá quantos milhões? Pega esse valor, traz para o valor presente, aplica um spread e bota dinheiro no bolso, vendeu o negócio. É só isso. Mas para você criar um negócio que você consiga aí trazer, né, apetite dos caras, os investidores, seja investidor anjo ou venture capital, que seja, tem que ser um negócio hoje, a gente falou, né, no nosso almoço,
tem que criar um negócio que tenha recorrência, né? Então, eu sempre fiquei preocupado, assim, olhando essas empresas que dependem muito de pessoas para crescer. Vai ter Muita alguém coisa que... física, né? Isso, espaço físico, né? Dependência muito física, né? Isso. Por que os caras venceram o jogo? O Nubank, por exemplo, né? Que era uma startup também, né? Eles olharam como que esse mercado funcionava. Então, falou, pô, eu quero ser um banco, né? Aí, tá, eu vou competir com os bancões, né? Pegar um bancão aí, o Banco do Brasil. Como é que o Banco do Brasil cresce? Eles abrem agência física e pro cara abrir uma conta, fala, ó, você vem aqui, pega essa fila, quando for passar aqui, tira esses equipamentos para ver se você não tem arma, não sei o quê. Aí você espera mais meia hora e daqui a 3 horas eu olho toda a documentação e vai faltar alguma coisa e você vai ter que voltar na sua casa e agendar outro horário e voltar aqui e daqui a uma semana você tem sua conta. O Nubank fez o quê? Falou, para quê? Eu só preciso criar uma tecnologia que consiga provar que o Léo, de fato, é o Léo, e me manda a documentação, a inteligência artificial faz essa análise, valida isso, para dar essa garantia, e eu tiro essa burocracia de fila, de espaço físico, não vou precisar de uma agência física, não vou ter gasto com energia, com folha de funcionário, tudo. A tecnologia resolve. Então, eu vou ter uma única matriz e eu vou escalar isso digitalmente. Perfeito. E aí, é uma startup. Resolver o problema de burocracia através da tecnologia. Como é que derruba um bancão desse, né? Com tecnologia. Derruba entre aspas, né? Mas ó, hoje é o maior banco digital, né? Que nós temos aí. Então, a gente sempre olhou isso aqui na Inspector, né? Como que escala digitalmente um negócio para ser, de fato, atrativo. E antes, a dor, qual foi a dor que você pegou? A gente começou a olhar o que... Direto do crédito. Direto do crédito. Então, falando um pouco da... Porque não é do agro, só para entender. Quem que você ligou aí? Você resolve a dor de quem? Da revenda ou do produtor? A dor é o quê? Libera dinheiro ou não libera dinheiro? Só para... Pronto, é legal. Aí, dentro da Inspector, a gente começou a olhar... alguns problemas que poderiam ser resolvidos com tecnologia, né? Então, a gente falou, poxa, vou criar uma startup, e a startup normalmente é uma hipótese. E se? E aí você vai decupando, pivotando e recomeçando, né? Testou, funcionou, segue. Se não funcionou, volta, pivota e reconstrói. Então, a gente começou assim, segundo semestre de 2019. Crédito, burocracia para o produtor conseguir crédito ou o credor financiar mais e melhor. Então, a gente começou a olhar, olha, o que acontece? Por que o cara não consegue crédito ou por que ele consegue um crédito com valor menor e melhor? Por que o credor financia errado? E aí financia um cara que tá entrando em RJ. Será que não dava para conseguir visualizar isso antes? Esse cara não pagou na data correta e aí teve esse default. Por quê? Será que analisou toda a documentação? Tem alguma tecnologia que resolve esse problema, né? De chancelar esse processo de crédito? Então, a gente começou a decupar o processo tradicional de crédito e começou a colocar tecnologia. Então, política de crédito digitalizada. Quem que merece 5 milhões? Ele tem que ter capacidade de produção? É somente o Serasa que importa para financiar o cara ou a capacidade de produzir e gerar caixa é importante? Porque às vezes o Serasa do cara tá ferrado, mas o cara tem 2.000 hectares e consegue produzir 50 mil sacos de soja, por exemplo, né? Não fiz conta aqui. Que foi, inclusive esse é um exemplo seu, exatamente, eu trabalhei numa empresa do agro que estava em recuperação judicial, não tinha crédito, porque já tinha abrido, né, a RJ, no entanto a capacidade, na época tinha quase 50 mil hectares de terra própria, e aí veio alguns, inclusive credores, alguns falaram, não, você está me devendo, não te dou nada, mas alguns, peraí, exatamente isso que você falou. Tudo bem que você está lá no Serasa, está entrando em RJ, mas você tem capacidade produtiva. Ou, talvez, o que... eu não sei, tá? Não todas, mas algumas RJs, foi uma má gestão, seja do dono proprietário, ou não foi ele, mas as pessoas que ele contratou, né? Então, uma má gestão. Aí é a hora que prova para o mercado, inclusive para a área jurídica, peraí, eu mudei a minha gestão. E se eu sou dono, inclusive eu saí e coloquei uma pessoa profissional. E eu tenho capacidade de produção. Foi o que aconteceu onde eu estava. Liberou. Não, ficou... hoje a empresa, ela
por decisão do dono, ela foi repartida e vendida por outras questões, mas conseguiu recuperar, foi vendendo. Foi exatamente o que você falou. É Talvez não isso. tenha o nome, mas tenha a capacidade produtiva, né? Tem a terra, né? E Tem a pode terra. entrar uma alienação fiduciária do imóvel E ou isso do foi. grão, e principalmente o BART, né? Que É, é uma espécie de operação muito é, comum hoje, isso. que basicamente o produtor pode pegar o insumo É. para orquestrar a safra e em troca ele faz uma CPR O e coloca em que de garantia o produção. grão. E O grão ou o algodão, né? isso. Lá na época era A soja, commodity, milho na e verdade, a algodão. gente A fez uma commodity. Isso. recentemente de energia, para você ter ideia. Olha. Energia solar. Então, qualquer commodity é possível você, inclusive, tokenizar, né? Então, além de tokenizar, você pode fazer uma CPR com essa promessa de pagamento em Sim. uma data, né? É mais ou menos isso. Então, a gente começou a digitalizar política de crédito para financiar mais e melhor, permitir a revenda, a agroquímica, a agroindústria, né? O banco, a securitizadora, a expandir a sua carteira, porque começa a ver mais oportunidade, ou seja, financiar mais e financiar melhor os clientes que já estão dentro de casa. Será que ele não pode aumentar um pouco o limite? Será que a gente não está, né, perdendo a oportunidade? Então, o cara hoje sobe uma listagem da carteira dele e o nosso motor de crédito analisa e sugere o limite exato que esse cara tem de honrar o seu compromisso naquela data, baseado numa safra ali. Primeiro problema, resolvemos, funcionou. Começou a rodar um SaaS, mensalidade, recorrência. Muito bom. Aí deparamos com outro problema, isso assim, colocando o cliente no centro do negócio Não, e então, olhando a dor. mas a ferramenta ela é para quem? Eu perdi. Para o credor. É para o credor, tá. O credor que Tá bom. está financiando. Perfeito. Tá? A gente atende o B2B, que a gente fala. B2B. B2B. Tá bom. A gente tem, sei lá, 4% da receita é B2C, são produtores que contratam algum serviço, mas o nosso business está focado no B2B. E aí, dentro disso, a gente começou a olhar, olha, ok, financiou o cara, tá? Pegou 5 milhões. E aí, será que esse cara vai pagar? Porque hoje, na análise, tá tudo certo. Mas até ele pagar essa produção, entregar esse produto daqui a 5, 6 meses, né? O cara faz a CPR em outubro, ali, setembro, só que ele vai pagar 30/4. Então, essa dependência da safra, da existência da safra, local de formalização de lavoura, cuidados, né, das aplicações no tempo correto, no time, era importante. E aí, às vezes, o produtor pegava o recurso com o credor e desviava. Porque ele tinha capacidade de produzir, de pagar. Mas ele priorizava a compra de caminhonete ali, sabe, apartamentos. E aí não comprava o que precisava. O insumo principal. Então, precisava monitorar. Seria uma solução pós-crédito para o mesmo cliente. Sim. Então, a startup é isso. Colocamos o cliente no centro, criamos a primeira solução, que é motor de crédito, para financiar mais e melhor. Isso. Depois, monitorar essa operação. Caramba. E aí, começamos, né? Essa parte eu não sabia. Que sensacional. A gente colocou satélite. Hoje a gente tem 42 satélites integrados. Basicamente, os caras vendem a imagem para Inspecto, e aí o nosso algoritmo recebe essa imagem daquela área da fazenda do Léo. E aí começa a entender, ok, nessa área, nesse croquis, nesse shape, tem uma operação financiada. E precisa ter soja nesta janela, nessa quantidade. Existe? Sim ou não? Se existe, está tudo certo. Agora, se esse cara plantou uma área menor, aí começa a ficar a brincadeira. Fala assim, olha, manda alguém lá, cara. Vai tomar um café com o produtor, verifica se ele tem outra matrícula, o que está acontecendo. Foi água, foi grão, foi o solo que ele não fez o preparo que deveria. Aí permite o credor, no final do dia, a se antecipar. Ele começa a reagir ao risco. Que até então era 30/4 eu vou receber. Aí dia 30/4, cadê a soja? O cara não plantou. Então a gente começou a monitorar via satélite e aí entendemos que, olha, bacana, rodou, outra hipótese. Agora a gente precisa de pessoas no campo para corrigir esse problema. Então, mas aí já é outro produto. Aí foi o terceiro produto, outra camada. Aí, de novo, o cliente no centro e você olhando para ele, o que mais você precisa para resolver o seu problema de crédito, né? Então, a gente foi colocando. Então, hoje, a gente tem essa pré-crédito, que é o motor, analisa, depois monitora via satélite, entender o risco, manda alguém fazer a vistoria, que é consultoria. Que aí até, a gente está até pivotando nesse momento para achar um modelo de negócio melhor, né? Porque ainda temos uma dependência muito... Não é uma dependência, mas a maior fatia do faturamento vem da consultoria. Então, a plataforma hoje se chama PIC, Plataforma Integrada
de crédito e compliance, Uhum. que são esses serviços integrados ali. Uhum. E a gente colocou vários escritórios do Brasil integrado porque é a última solução. O Sim. credor pode querer executar esse produtor e só clica e aí chama todo mundo. Vamos executar o Léo que não pagou a conta. Quando ele Ok. clica na plataforma lá e quita arresto, Aham. já aciona a Inspecto para fazer a supervisão do arresto, a Inspecto para contratar maquinário, Perfeito. mão de obra, armazém, logística e entrar como fiel depositário e chamar o melhor advogado para aquela região. E aí o cara entra com a Uau. tutela antecipada Sim, sim. e vai lá executar. Sim, game over, né? Encerramos o Caramba. processo. E aí, quando não tem sucesso nessa execução, Sim. aí é outra solução Isso. de crédito estressado que a gente fala, Uhum. que é a possibilidade dele vender essa carteira para um fundo de investimento que tem um apetite maior com relação a esse tipo de operação. Eu Exemplo, quero. 5 milhões, o fundo fala, cara, Eu assumo isso aí. isso, Eu 3 milhões acredito, aqui me na dá tua isso aqui que eu conta, me dá aí assumo que eu essa vou aqui. executar, né? Pronto. Basicamente é isso que a Inspect faz, né? Então, o nosso core business está bem focado na esteira de crédito para melhorar a vida das pessoas que operam crédito no Brasil dentro do agronegócio. Cara. Eu sabia, né? A base, mas esse meio aí eu tinha me perdido. Sensacional. Aí, quando a gente fala da sua. Como que você estava lá nas empresas, estava lá no birô, mas a construção, né? É que você começou a falar lá atrás, que a gente foi e voltou, mas só para voltar. E aí, essa pessoa que gostaria, né? Pô, o que que é startup? Startup? Às vezes a pessoa não sabe o que é startup, você deu uma definição breve, mas se fosse para falar assim, uns passos, não vai aprofundar porque não dá tempo aqui, mas o que que é um passo para a pessoa entender, pô, o que que é uma startup, né? Eu conheço algumas pessoas, eu tenho uns 3, 4 amigos que fizeram, né? Tem até uma grande colega nossa que começou em startup aqui e investidores de São Paulo falaram, todo investidor é anjo? Começa com um anjo. Então, eu não sei Começa se com o foi anjo, investidor mas anjo. o investidor falou com ela e os sócios dela e tinha uma condição era um aplicativo, é um aplicativo, de ela sair daqui de Goiânia para ir para Tá. São Paulo. Falei, não, é X milhões, mas você tem que vir para São Paulo. Por quê? Porque lá eles vão expandir de uma maneira um pouco mais Para escalar. agressiva a escala. Aí eu ia até te falar agora, você perguntou do startup. Na prática, se inicia através de um problema, né, que eu comentei. Você identifica um problema. Como? Cara, no seu dia a dia. Alguém está reclamando de alguma coisa? Você não sentiu falta de nada, tá tudo certo na sua vida? Não tem? Você não falou, putz, cadê esse negócio para resolver isso? Você nunca fez essa pergunta? Se você tem essa dificuldade, com certeza alguém vai ter essa dificuldade, né? Então, identificou um problema. Aí, Tem um polo de. Nossa, você falou igualzinho eles. Eu vi uma reportagem, um documentário interessante falando dos polos de inovação no mundo, né? tá. Então, tem Vale do Silício, tem a Israel e Pequim, e tem um na Alemanha, que esqueci. Onde é o da Alemanha? Ah, tem vários, cara. Não, mas Tem tem vários. é um forte. Mas enfim. E aí falaram que Pequim, o de Pequim, ele é o que tem a maior incidência, não é nem semanal, ou mensal, é semanal, de soluções, aplicativos, startups, assim, é monstruoso. Aí todo mundo, pô, mas, né, por quê? Porque justamente pela quantidade de gente que tem lá e a frase que você acabou de falar. Ué, é muita gente. Muita gente tem o quê? Muito problema. Muita gente, muito problema. Tem algumas pessoas que querem resolver aquela solução. Que a pessoa nem pensava nos milhões, em escalar, em vender. Não, só quero resolver Isso isso é aqui. consequência, Como, cara. o que eu resolvo aqui? Pá, deixa eu te contar uma coisa. Tem outras pessoas no mundo que precisam disso. Mas antes do mundo, eles já ficam milionários lá, né? Porque lá é Sim, um país gigante, de milhões e milhões de pessoas. E é exatamente isso que você falou. Tem um problema aqui, a pessoa criou uma solução. Falou, pô, agora eu tô resolve. vendendo isso aqui por centavos. Fica Sim. milionário. É Exatamente. exatamente isso que você falou. Colocando dentro do modelo de startup, ele se baseia mais ou menos assim. Ele precisa ter tecnologia. Ponto. Se não tiver tecnologia, não é uma Não vai startup. Só escalar, vai não. escalar porque tem a base tecnológica, tá? Pronto. Fase 1, base tecnológica. Fase Então, tudo que você 2, pensar, cara, tecnologia. como que vai pôr O tecnologia meio tem que aqui? ser a tecnologia para ser uma Fechou? startup. Beleza. O segundo, tendo a tecnologia, você precisa, pensa no gráfico, né?
vamos falar, talvez as pessoas não saibam, CAC e LTV. CAC é Tá. custo de aquisição de cliente e LTV é quanto um cliente gasta dentro de um período, tá? Beleza. Então, pensa O no... CAC, a turma do marketing digital Vai sabe. saber, né? Que O custo de cliente por custo, né? Custo de cliente, custo de aquisição de cliente. custo de aquisição de cliente. É. Né? O tráfego pago é assim que faz a conta. E aí precisa ser repetitivo e escalável para ser uma startup. Tecnologia tem que ser repetitivo e escalável. Repetitivo por quê? Porque você consegue tirar daqui de Goiânia e aplicar em São Paulo também, com a mesma tecnologia. Repetitivo, tá bom. E aí vai escalando. É o mesmo modelo de negócio. Então, por exemplo, para você crescer, você vai precisar fazer o quê? Colocar mais pessoas para crescer? Não, ele tem que ser repetitivo, né? Ele tem que ser o mesmo algoritmo trabalhando para resolver aquele problema. Não pode ter uma dependência de pessoas, equipamento, Parte física. parte física para você crescer. Então tem que ser repetitivo. E escalável porque você pode atender, tem que ser um produto para o mundo. Assim. Para a sociedade. Né? É, por isso que foi a entrada sua que eu falei. Ó, tá aqui para resolver um problema para o mundo, para a sociedade, né? E aí vai ser uma questão de só ajuste de mercado, né? Porque às vezes o mercado brasileiro é diferente do mercado americano. Okay. Mas a tecnologia está ali para resolver o problema, já tem a construção do algoritmo, né? Então, feito esse desenho, né, de base tecnológica, de ser repetitivo e escalável, você já tem ali, então, a definição de startup, está resolvendo um problema, e você começa a fazer a captação, né? Então, você vai encontrar um cara que é muito bom naquilo que você está se propondo a resolver. Esse cara se chama investidor anjo, tá? Então, antes de qualquer coisa, você tem que procurar um investidor anjo para ele acreditar na sua ideia e te financiar. A sua ideia. Para você criar essa base tecnológica, depende de desenvolvedores. Grana. Ou traz um sócio desenvolvedor no dia 1, que aí é meio que botando da sua grana ali, né, no negócio, através do intelectual do cara, e traz um investidor anjo para ele colocar uma grana para você começar o projeto. Rodou a primeira funcionalidade, você tem aí nesse momento já, normalmente, né, R$200 mil através da captação do investimento anjo. Esse cara aqui, ó, eu tava procurando essa empresa, olha aí, embaixo. Chama Popmove. Isso, Popmove. Tá, Popmove. É um dos de startup que eu conheci. É que você tá falando, eu tô fazendo quebra-cabeça. Exatamente isso. Eles criaram uma startup. Vou até chamar ele, convidei ele para vir aqui. O Henrique mora aqui. Depois deixa eu apresentar ele. Cara bacana pra caramba. Legal. Ele fez exatamente o que você falou, não teve investidor anjo. É ele e 3 sócios. Ele com a ideia, com a expertise e até a parte comercial. Um cara que tinha uma grana, não muito, tal, mas tinha uma grana. E o desenvolvedor. São os 3 sócios. Criaram a startup, que é o quê? É um app de... como a Uber, né? Mas não é concorrente da Uber, beleza? Por quê? Porque eles estão em cidades que a Uber não entra, cidades menores, do interior e tudo mais, né? Tem lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? Não sei se na sua cidade de origem tem. Lá tem quantos habitantes? 25 mil. Já pode. Já Olha. pode. Pô, vou falar com eles, você colocar lá. Então, eles criaram essa startup, né? Que faz... Qual é o problema? A solução de transporte. Olha. Né? Porque muitas vezes tem essa dificuldade e a Uber não entra. Aí eles entraram, né? Nas pequenas cidades. Cara, se pegar um problema para resolver, vai ter dinheiro. Só que aí você precisa escalar isso. Você precisa gastar para crescer. O investidor ele precisa acreditar que o negócio é escalável. Não, mas você falou outra coisa. Porque eu tenho uma ideia. Eu preciso dos desenvolvedores porque eu não sou. Então, eu preciso um investidor anjo para contratar os desenvolvedores ou trazer o desenvolvedor, né? Você estava falando outra coisa, que você estava explicando, né? Porque tem que ter essa estrutura no dia 1. Tem que ter a estrutura. Para montar startup, você tem que segregar, né? Pensa num jogo de futebol, num campo ali. Então, você coloca cada um na sua área. Para startup, você tem que ter um cara, um CTO, que é o cara que vai desenvolver. No dia 1. Depois ele contrata time e vai deixando mais robusto. Mas no dia 1, se o CEO, que é o cara da ideia, não é um cara de tecnologia, é o meu caso, eu entendo do processo, mas para montar uma startup eu precisava de tecnologia. Então, e aí? Busquei um CTO. É um braço direito que cuida da tecnologia, do produto. E aí, né? Como que você fez? Você foi falando? Como que foi criando a solução? Você foi falando para esse cara? Esse cara não entendia muito do agro, então era a minha missão, né? Mostrar para ele o tamanho do mercado. Primeiro, né, cara?
tem que vender, seja para o cliente ou seja para os colaboradores, né? Aí já vai muito no teu livro, né? Eu vi, inclusive, parabéns, Massa. top demais o livro Liderança, cara. Até recomendo. E que façam os exercícios, né? Inclusive, Você viu não lá, né? terminei ainda, mas Cada capítulo tem um. Legal. E aí, cara, essa mentalidade, né? Se aplicar ali já é um grande começo para montar uma boa startup, né? E aí eu fui mostrando para ele o agronegócio, como que se resolve um problema, fui vendendo para ele o tamanho do mercado, que é um mercado de mais de 1 trilhão, que a gente poderia pegar 1% desse mercado. Ele comprou, aí fui vender agora por investidor anjo, para ele financiar o projeto, porque eu já tinha vendido para um CTO. Startup, como era muito pequena ali, você tem dificuldade até de trazer talento, porque os caras não acreditam muito. Então você tem que começar vendendo para os caras. Acreditar no projeto, Exatamente. cara, vai dar certo. E aí depois você vende para o investidor anjo. No meu caso, eu vendi 5%. E depois você vai para o seed ou pre-seed, né, que eles falam. E aí segue uma estrutura de captação. Tudo isso é o que no final do dia? Você precisa crescer. E para crescer tem que gastar. Então você gasta para crescer. E para gastar tem que ter dinheiro no caixa. Então você faz a captação de investimento. Porque é um investimento, é um risco, né? É um risco que todo mundo participa, né? Exatamente. Então as empresas, as startups que hoje são unicórnio, elas começaram no dia 1, assim, com valuation 0, né? E aí vai crescendo. O cara que coloca 200, no caso do investidor anjo, né? Normalmente 200 mil, 250 mil, por uma pequena participação. Só que esse cara tá botando essa grana Esse número é o quê? É uma média de mercado? É uma média de mercado. Uma média. É uma média. De 200, 250 mil, o cara tá. E X% é meu, então. X%. Aí a negociação do X% aí, é uma questão de você entender o tamanho do seu mercado e o seu valuation. Você vai falar para ele, olha, hoje está valendo, sei lá, 10 milhões a minha ideia. Mas quando eu entregar essa solução e conseguir 5 clientes, eu vou ter uma receita recorrente. E se eu atingir X% do mercado, eu vou faturar X milhões por mês e por ano. E eu consigo captar um novo investimento numa rodada pre-seed, num fundo. E esse valuation vai ser 60 milhões. Então, você sai de um valuation de 10 milhões e vai para 60 milhões, você já tem um múltiplo de 5x, 6x aí. E hoje não tem um investimento nesse nível. Tá. Então, mas é um investimento de risco. Por isso que tem que estar todo mundo no jogo. Alinhados, tá, beleza. E aí, para isso, você tem que trazer um time de ponta, né? Líderes, para vender a solução, empoderar pessoas e fazer as coisas acontecerem, né? E aí, a partir disso, você consegue atrair investimentos, investidores, VCs, né? Que são os fundos de Venture Cap. Eu tive a honra, né? Acho que eu te falei no outro podcast, eu fiquei uma temporada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, cara. Aí que era aonde que eu queria. Sua cabeça já é diferente. Você já saiu de um lugar com dificuldades, mas não, bicho. Isso não me define, né? De onde eu saí, me formou, mas não me define. Maravilhoso. Mas aí, cara, não sei se você vai saber. Eu queria que você falasse, porque quando as pessoas estão assistindo a gente, cara, às vezes, não que quem é CLT e tá ali com carteira de trabalho assinada seja um problema, imagina. Mas das pessoas entenderem que é possível, só que tudo começa aqui, né? Mentalidade. Tudo começa aqui. Senão você fica sempre se abatendo, né? Vai caindo, se abate. Pô, você já saiu de um lugar, você saiu de um estado, foi para outro, que nem era também um dos melhores, né? Porque se você for pegar Bahia para Mato Grosso, porque é geográfico e histórico. Sim. Sul, Sudeste são os melhores estados do país. Não tem o que falar. Aí você veio para o Mato Grosso, que é Centro-Oeste. Tudo bem que Tangará tem uma estrutura bacana, Nova Olímpia também, já tinha indústria, beleza. Aí você já tinha essa mentalidade. Pô, e depois você... Nem sei como que é seu inglês, mas se for igual ao meu, era inglês de ensino médio que... Não, nada. Com certeza é igual. Pô, então. foi lá para os Estados Unidos, cara. Mas aonde na sua cabeça que você... Não, eu tenho que ir. Sabe assim? Sim. Pô, eu vou lá e aí você conversa com um, aí você conversa com um cara da Alemanha, com um americano, com um japonês. Olha, muito isso foda. Cara, inconformismo. Mas fala lá do Vale do Silício e o quanto você já... O custo que você tem para ser esse tipo de pessoa hoje. Porque você já...
Você já gastou mais de, sei lá, 500 mil reais com capital intelectual, né? Fazendo mentorias. Eu lembro que uma vez a gente conversou numa mentoria que você pagou 30 pau, né? 30, 25, não lembro. 28 pau. 28, 30 mil reais em uma mentoria. Aí o povo, pô, vocês estão doidos, deu um carro pro cara. Então, Vale a mas pena. é isso, não é só o conhecimento, tem o acesso, né? Network, Então, principalmente, é aonde né, que, cara? que quebra essas Eu coisas, falo, né? é o que é melhor, cara, do que dinheiro. Network, acessar pessoas, se tá num ambiente certo, que vai te moldar, você começa a construir o seu futuro, né? Você é a média das 5 pessoas que você vive diariamente. Então, você está convivendo com quem, né? Você vai ser a média dessas pessoas, né? Começa por aí. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu quero estar no meio dos grandes. Para eu me tornar um grande, eu preciso estar no meio dos grandes. Você foi pra lá. Fui para lá. Como eu já tinha startup, eu pensava assim, poxa, e o que esse cara pensa? Os caras que criaram, né? O Elon Musk. Eu miro muito eu gosto, né, do modelo de Aham, negócio dele, comecei a aham. olhar. O que esse cara, como que é o dia a dia? O que eles pensam? O que comem? E aí tive essa honra, fiquei uma temporada lá, mas era mais para masterizar esse conhecimento, esse modelo de negócio e tentar trazer alguma coisa, né? Você queria respirar o A energia do Vale. E aí, no dia 1, no Vale do Silício, show. primeira aula, Tá. capital, conhecimento, e se não vai acreditar, rebeldia. Capital, conhecimento e rebeldia. Pensar Falei, fora da caixa. eu falei, caramba, meu. Saia do comum. Falei, olha, os caras só estão conseguindo vencer o jogo aqui porque o jogo dele, eles são high stake, é isso. Ele tem acesso a capital, que é Vale do Rebeldia. Silício. Conhecimento, porque Estão tá ali todo as mundo melhores aqui, cabeças do mundo. As Big Techs estão aqui. E rebeldia. Falei, como assim rebeldia? Aí o cara falou, olha, inclusive foi uma head de inovação lá do Google que estava no dia 1 dando aula pra gente lá. Falou, rebeldia, cara. Por que rebeldia? É simples. Os caras, eles se arriscam. Eles fazem o que ninguém teve coragem de fazer. Você já viu alguém lançar um foguete e dar ré? Se quer uma rebeldia é, maior do que essa daqui, olha o tamanho dessa rebeldia. Você tem que ser ousado, você tem que fazer o que ninguém fez. Ser ousado, cara. E tem que ser chamado de maluco. Então, aqui é isso. O que move o Vale do Silício é isso. Capital, conhecimento e rebeldia. E aí, com essa informação, eu mudei totalmente a minha mentalidade. Eu voltei assim. E aí comecei a olhar tudo que a gente tinha dentro de casa e a gente chama que é um processo de decupar. Você olha como está sendo feito as coisas, Beleza. o seu negócio, como está sendo feito, como que o mercado está fazendo, e você começa a refazer. Refazer, decupa até o menor átomo e reconstrói isso. Beleza. Então, Uber. Uber fez a mesma coisa. Uhum. Mercado de transporte, né? Para corrigir esse problema social, né? De mobilização. Uhum. Como que o mercado faz? Eu tive uma mentoria lá com os caras da Uber, eles explicaram. Olha, a gente começou a olhar o processo dos táxis, os taxistas, como é que eles operam? Não, para chamar um táxi eu tenho que ligar. Aí o cara não atende, está em outra corrida. Aí me atende, daqui a meia hora eu passo aí. Aí eu tenho um compromisso que é daqui a 20 minutos. Mas ok, já perdi o tempo. Aí, outro problema. O cara chegou na minha casa, entrei no táxi e fui para onde eu deveria ir. Quando chega lá, eu vou pagar o cara. Vai ser no cartão. Não, não tenho maquininha. É só no dinheiro. Cara, e aí? Hoje é tudo no cartão. Aí Você não começou a sabia olhar. quanto que seria a corrida, porque tava lá Depende o do. o paquímetro dele, o negócio, tudo. Exatamente. E pior do que isso, Fica né? perdido. No trajeto, né? Cadê a balinha? Cadê a Será que ele tá indo no água? lugar certo? É, a Cadê a balinha, segurança? Como é que alguém acompanha onde você tá? Esse cara é seguro? Porque a Uber acabou colocando um algoritmo de consenso, que é a possibilidade de você que viajou com esse cara colocar uma estrelinha para ele e deixar visível para outro. Então isso chama algoritmo de segurança. de Né? segurança, né? Esse algoritmo de consenso é mais Tá ou menos validando, né? tá validando o cara. Então se esse cara é 5 estrelas, mostra que de fato é seguro. Então a Uber olhou o mercado dos taxistas, falou, cara, olha os problemas. Aí isso é decupar. Aí começa a reconstruir. Como que eu corrijo o problema de locomoção no sentido de trazer o cara mais rápido para buscar o passageiro? Eu vejo quem está mais próximo. E aí foi trazendo, reconstruindo. Então, pivota e vai construindo, né? Esse é o modelo de startup do Uber. E aí
paga digitalmente, você consegue saber onde você tá e para onde você vai. Aí a gente Aí aprendeu. o que o cara fez, né? No caso, o Henrique aqui. A mesma coisa, ele copiou, né? Ele pivotou, na Ele verdade, o Uber, falou Uber. E como é que o Uber faz hoje, esse líder de mercado? Ele só atende os grandes centros. mobilidade urbana, acho que a Uber é a partir de 100 mil habitantes na cidade. Ele Ele, falou, entendeu? Ele olhou o processo da Uber e falou, e aí? Eu vou competir com a Uber lá em São não, Paulo? não é. Onde ela não tá? E Não é aí, o. Exato. isso é decupar. Fala, como é que tá sendo feito Ah, hoje? entendi. E aí Agora aí perfeito. você reconstrói, fala, e aí, o que que ele não tá prestando atenção? Ele não tá prestando atenção lá no Lane, no Luiz Eduardo Magalhães. 50 mil pessoas, sei lá, 80 mil pessoas. Então dá certo. Se eu pego ali 50 mil pessoas e eu tenho, sei lá, 5 mil passageiros por dia rodando, para mim já tá bom, né? Mas para Uber não tá. Então é isso. Você olha como que o mercado está praticando hoje e você pivota, reconstrói isso tirando os intermediários, olhando as dores e corrigindo, né? Então toda startup que olha isso, cara, vence o jogo no final do dia. E foi isso que a E tem gente viu lá. muitas ideias, né? Eu falo assim, eu dei o exemplo lá da China, porque tem muitas pessoas. Mas nós somos um povo muito criativo, né? E precisa ter essa criatividade, né? Tem que ser criativo, De cara. olhar para um problema e falar, cara, como Sim. que eu... Não tem? E tem que ser divertido também. Tem que dar muita risada, porque Ah, dá, isso dá aí é muito bom. errado, cara. Você não faz ideia. Mas fala mais sobre Você isso não aí. faz ideia, cara, do que Você fala você. porque é muito estresse? Me explica. Mas assim, ó, tem que ser um ambiente assim muito colaborativo, diferente da empresa tradicional, né? Então é isso aqui, por exemplo, né? Você tá ali, o time tá aqui. É diferente de você ter uma grande empresa, com vários departamentos, e para falar com o cara tem que agendar, não sei o quê. Tá todo mundo aqui, ó, os fundadores, o cara do produto, o cara do marketing, o cara que desenvolve, o cara da operação, tá aqui. Chegou o problema, resolve rápido, corrige. Então, não fica na fila, não espera. E aí, quando chega um problema para ser resolvido, cara, tá aqui, na hora. Reúne as mentes ali e já resolve. Então, tem que ser divertido. Você tem que dar risada, você tem que brincar ali. Senão o negócio não flui. Senão você acaba sendo uma empresa É daí que tradicional. vem, inclusive. Começou lá, né? Não só na Google, mas nessas empresas de tecnologia, essa questão do ambiente descontraído, né? Aí, quando você estuda. Cara, esqueci o nome dele, mas tem um livro muito maravilhoso que se chama OKR, que é OKR, que é uma metodologia de construção de metas, né? Tá. Começou lá no Google. Né? Esqueci o nome de um dos gestores dele. E nesse livro, é um livro bacana, vou te emprestar ele. Você vai gostar. Ele explica, olha, o ambiente descontraído, um open office, você vê lá um escorregador, as cores, uma área de convivência, de vivência bem leve, tem jogos. Sim. Não é que a turma fica o dia inteiro ali, pelo contrário. Ali é o momento de você extravasar, porque é muito trabalho. É muito trabalho e muita Muita responsabilidade. pressão É também, muita né? pressão, Pra resolver exatamente o que você rápido, falou. né? É para resolver rápido. Então a pessoa talvez chega no nível e ela vai ali só para dar uma descarga, ela não fica ali. Ou ela trabalha ali porque ela gosta daquele ambiente, que é o que você está falando, né? Sim. Tem que ter essa descontração, né? Tem que ter, cara. O cara acaba se tornando mais produtivo, né? Porque ele tá ali resolvendo uma tarefa difícil. Porque, pra você resolver um problema, cara, não é fácil, né? Às vezes. Você identificou o problema. Como que você vai resolver o problema? Aí que tá. Então depende muito da criatividade do time. E para você ter criatividade, depende muito do ambiente que você está inserido, das pessoas, se é um ambiente descontraído, se você é um cara ali que só recebe pressão e o cara enchendo o saco o tempo todo, não pode assim. Se solto, cara, tá aqui o problema, a tua função é resolver. Se vai ser na sua casa, se vai ser aqui, se vai parar uma hora e vai jogar ali um PlayStation, cara, resolve. E aí o cara que deu uma pausa aqui para dar uma descontraída ali, ele tá ali, cara, É isso. dá um estalo, ele vai lá e resolve. E pronto. Acabou, bateu a meta. Não tem essa pressão de meta, sabe? Do cara tá em cima ali, cara, e gritando. Aquele modelo tradicional, Sim. né? Então, no ambiente de startup, isso é muito diferente. E aí eu gosto de uma parte do teu livro, né, que fala muito quem se conhece cresce. É uma coisa que a gente olha muito no momento da gente trazer a galera pro time, né? O cara tem que se conhecer no dia 1. Ele tem que... Se ele não se conhece, cara, como é que ele vai se vender para entrar no time? Como é que ele vai mostrar? Como é que ele vai desenhar
para a gente como que ele pode contribuir para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Então, o cara tem que se fazer esse double check de si mesmo para entender essa mentalidade, né? Ou se transformar, que é possível, né? Uhum. E aí ele começa a participar do ambiente de startup e ser contratado. O cara que é muito do tradicional, cara, dificilmente ele consegue entrar nesse game aí de Volta ao que a startup. gente falou, né? Porque fica preso. Eu tenho um grande amigo que. Eu trabalhei igual você, e CLT também, trabalhei em algumas usinas. E aí chegou no momento, eu tinha uma jornada da minha vida, falou, ó, com X idade eu quero fazer outras coisas, né? Treinamentos, palestras, né? O podcast veio há alguns anos. Eu queria impactar mais pessoas, eu queria escalar o que eu fazia nas empresas. Eu já escalava, né? Através da psicologia dentro de uma empresa. Trabalhei em empresas que tinha 22 mil profissionais, né? Cara, não vou mais. Aí, ou a mesma empresa, ou uma outra empresa dobra seu salário. Um grande amigo meu, um cara sensacional. Eu falei, cara, ó, você tem potencial para fazer outro tipo de negócio fora CLT. Eu já conhecia, né? Você não pode falar isso para todo mundo, né? Porque você tem que ver o que a pessoa paga de aluguel, se é casado, não é, tem filho, não tem, né? Tem tudo isso. Você tem capacidade. Não, mas é o seguinte. Aí ele até tinha saído de uma empresa, falou, então vamos fazer, vamos fazer. Acho que não foi 2 meses. Uma outra empresa convocou ele, chamou ele, CLT, o dobro de salário da antiga. E ele foi, nossa, agora eu tô estourando. Então, aí eu tenho liberdade com ele e eu falei, olha, só mudou o material. Você ainda tá algemado. Antes você tinha uma algema de ouro, agora é uma algema de diamante, mas é uma algema. E quando você falou do que é a rebeldia do Vale do Silício, achei sensacional. Cara, porque o sistema provoca isso, né? Cada um tem a realidade, não tem problema, Sim. E CCLT. tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado da forma que eles vão colocando a gente numa caixinha, né? Não, você fica ali, não tem problema. Até tem aumentado a partir de 2017, que mudou algumas questões nas leis trabalhistas, né? O índice de pessoas com PJ, né? Pessoa jurídica, né? Aí sai de CLT, porque aí eu posso trabalho para você, mas eu também trabalho para o outro. Não, não, eu quero exclusividade. Então, peraí, vamos colocar isso aqui no contrato. Porque você vai ter que arcar com outros tipos de pagamento. Sim. Não, não, então não precisamos. Então tá bom. Então eu vou atender você, vou atender você e vou atender você. Eu tenho um outro amigo, não sei se você conhece ele, eu vou até falar, que é o Fernando Barreto. Fernando Barreto. Aí esses dias ele Grande conversando, Fernando Barreto. Abraço aí, meu amigo. ele falou assim, cara, esse ano aconteceu uma coisa que eu sonhava a minha vida inteira, é de dobrar o salário que eu tinha, sem ser CLT, fazendo o que eu gosto, o que eu amo, que você falou, Olha né? aí. Ele não dobrou. Ele falou, cara, caiu na minha conta 3 vezes mais, eu até assustei. Eu falei, opa, ó, o jogo virou dele. As Não é coisas legal isso? acontecem. Pô, sensacional. Não é legal? Sensacional. Agora, que era a parte que eu queria que você falasse, né? Pra você impactar as pessoas que a gente tá te ouvindo, mas essa mentalidade sua, você acha que veio de onde? Foi do pai, que sempre guerreiro, forte, mas de você pagar, igual a gente falou, você paga muito caro para as mentorias, por exemplo, uma viagem dessa que você fez no Vale do Silício, caríssima. As mentorias que você faz aqui, que é de 20 mil reais, 50 mil reais. Aonde que você acha que isso vai te levar? Por que que você faz isso? Até para quem está assistindo, porque talvez você, Genival, vai fazer uma mentoria. Aí você tem 20 anos de experiência. Esse case de sucesso, que é a Inspector Agri, já é um sucesso. Já é. E você vai fazer uma mentoria para explicar para as pessoas os atalhos. E você cobra 10 mil reais, que é barato, mas não é 10 mil reais. Nossa, 10 não vou pagar, é muito dinheiro. Para tirar isso da pessoa, né? Para onde, o que você fala para essa turma? Olha, Por que você decide fazer isso hoje e como que você joga uma luz para a pessoa, né? olha, uma coisa que eu carrego muito e acho que se não tivesse acontecido isso, né, eu não estaria exatamente nessa fase boa que eu estou vivendo. Então, os princípios e valores dos meus pais, né? Minha mãe muito humilde, coração gigante. Ela me ensinou
gostar de pessoas, que é melhor do que dinheiro. Então, isso minha mãe me ensinou muito bem, tratar bem as pessoas, gostar, dar alguma coisa sem esperar nada em troca, né? E, cara, isso muda totalmente o rumo da sua vida. Quando você começa a entender que para você vencer na vida, você depende totalmente das pessoas, sozinho é impossível, vai embora. Então, carrego esse valor, né, que minha mãe, graças a Deus, nos passou muito bem. E meu pai, aquele jeitão rústico e sistemático antigo, carrasco, esse era o meu pai. Olha, esse é o caminho. E é o único, cara. Ok? E acompanhava em cima. Então ele mostrou um caminho que funcionou. Então, o caminho da verdade, da honestidade. Ó, você não pode roubar, você não pode fazer isso, você não pode aquilo. Você tem que trabalhar. Sábado é feira. Vai vender picolé, cara. Vai. E vai mesmo, cara. Não tem. É para ir. Ele ordenava, cara. E aí eu fui criando. Foi o melhor caminho? Cara, foi o que funcionou. Eu vejo hoje muitos lá, os vizinhos lá que tinham uma gurizada lá, que o pai deixava muito solto, assim. Hoje os caras estão presos lá. Então, assim, meu pai ajudou muito, cara. Minha mãe ajudou muito. E isso acabou guiando, assim, os meus passos, né? E Deus no coração sempre, né? Eu sou religioso, eu sou cristão. Que legal. Então, a base estava construída. Mas isso não é suficiente, né? As coisas não caem do céu, assim, né? Eu tenho que correr atrás. Então, competência técnica, skills, né? Relacionamento, isso aí eu fui trazendo. Mas eu fui trazendo conforme a base que eu construí, né? Eu fui atraindo pessoas de acordo com meus princípios. Então, quem eu sou, né? Eu tenho que trazer a turma. Eu quero ser a média de qual tipo de gente, né? Aí fui trazendo, fui guiando. Então, desde muito cedo, né? Eu aprendi isso. Eu falei, poxa, esse é o caminho certo. E aí fui, né? Atraindo essas coisas, imaginando, né? Sim. Todo dia eu faço meu desenho do que eu quero, como que eu quero que as coisas aconteçam. Visualizo isso e acredito em Deus. Carrego meu pai e minha mãe no coração. São vivos, graças a Deus, né? Eu visito sempre que eu tenho oportunidade. E isso guiou. Agora, investimento, né, na carreira, para você aprender sobre negócio, principalmente sobre inovação, esse mundo futurista, foi em desembolso, porque meu pai e minha mãe fez o que podia, né? Sim. Então, graças a Deus. Aí me soltou no mundo, falou, olha, esse é o caminho, vai. E eu fui. E aí comecei, né, pagar mentoria, curso, faculdade. Não me arrependo, gastei muito com mentoria. Já passou de meio milhão, com certeza, de investimento. Por onde eu passei, as As mentorias que eu já viagens. comprei, né? Tudo, né? As viagens. A gente até ganhou lá em 21 e 22, né? 2 programas. Um na Rede Globo, que foi o Rock de Startup, e outro o Batalha das Startups na Record. 2 programas com milhares de startups do Brasil disputando, onde uma única startup teria que ganhar, e a gente ganhou nas duas Que emissoras. legal. Então, por quê? Porque a gente carregava sempre isso, essa humildade no coração, mas também o conhecimento na prática. Sim. Eu consigo entrar e sair no meio do povo hoje Sim. tranquilamente. Eu acho Eu sei conversar na Faria Lima com fundo de investimento para atrair investimento. Eu sei o jeito certo de me posicionar, do que falar, enfim. Eu também sei descer numa fazenda e falar com um caipira lá, com um produtor rural e vender alguma solução ou fazer o que eu quiser. Então, para cada tipo de operação que eu vou me relacionar, o que eu vou conversar, eu tenho que saber se posicionar se me daquela posicionar. forma. Isso eu consegui, graças a Deus. Então, através desses investimentos, e mais principalmente da base familiar que eu construí lá atrás, né? Muito bom. Então, estamos aí, na luta, cara. Pai e mãe tá na fazenda ou voltou tá na cidade? A gente puxou eles para Luiz Eduardo Magalhães. Maravilhoso. Então, isso é um homem. Milionário é esse que cuida da família. Milionário é esse que tem. Foi bem na pandemia filhos. lá, lembra? Então ficou complicado, Sim, cara. sim. Todo mundo, os filhos, né? Todo mundo casou. E aí todo mundo morando já fora. E eles ficaram lá meio que sozinhos. Tá. A gente tava indo para Mairi, que fica próximo lá do sítio. Mas mesmo assim distante. Então a gente acabou Vamos para Luiz. trazendo para Luiz Eduardo. E foi bem na época que a gente captou investimento com o fundo. E o fundo pediu para a gente mudar para Goiânia. Aí eu puxei eles para Luiz Eduardo, mas deixei lá. Minha irmã, minhas 2 irmãs, elas cuidam, estão lá. Mas estão bem, né? Estão com saúde e feliz, né? Beleza. E vamos embora. Obrigado, meu amigo.
Foi um papo. Vamos fazer Passa uma. rápido, né? Não, Meu eu Deus. falei pra você. Nós vamos ter que fazer uma série. Depois vai ter que voltar pra gente Cara. falar sobre outras coisas. Hoje foi só pra isso. Pra esse nosso projeto aí do Quem Se Conhece Cresce. Obrigado de novo por Pô, você que ter legal. aceitado. Agradeço a Parceiraço. oportunidade aí. Foi Fala muito suas bom. redes sociais ou da Espectro Agro pra quem quer conhecer vocês. Fala ali. Não, show. Genival Nascimento. No Instagram, genival.fn. Você me acha lá. Tem muita coisa sobre startup, muito conteúdo sobre startup, como pivotar, construir um negócio, eu dou umas dicas lá. LinkedIn, Genival Nascimento, também está lá. E a Inspecto Agri você consegue achar também pela PIC, PICC, que é a plataforma integrada de crédito e compliance, né? Que massa. A gente está ajustando aí. Então, vai ser uma honra trocar ideia e estamos à disposição. Satisfação, Léo. Fechou. Muito bom. Gostou? Curtiu? Aqui, ó. Vai lá no YouTube. Quem se conhece, cresce. Obrigado, parceirão. Show. Um abraço, gente. Valeu!